A igreja do Senhor Jesus na terra está passando por um tempo de muitas visitações, de muita coisa que está acontecendo no meio da igreja. Satanás sabe que o tempo dele está acabando. E por conta disso, nós sabemos que muitas pessoas, e isso eu falo no contexto geral, quando se refere à igreja, muitos estão enfrentando um esfriamento espiritual muito grande. Muitas pessoas estão desistindo do seu chamado, estão desistindo das suas famílias, muitos estão desistindo, achando que podem congregar, podem servir ao Senhor dentro da sua casa, e eles estão perdendo o prazer de ir ao templo, estão perdendo o prazer de ir à igreja, de ter um pastor, de ter um líder que possa orientá-lo, que possa cuidar dele. E isso a gente sabe que está geral. É algo que nós precisamos, como igreja do Senhor, estar vigilantes. Repita comigo, vigilantes. Nós precisamos vigiar e orar para que a gente não venha cair em tentação, na tentação de Satanás, de achar que nós já estamos bem, que não precisamos ir à igreja, não precisamos ir ao templo, quando que isso é uma mentira de Satanás. E hoje eu vou falar um pouco com vocês aqui sobre o que o Senhor quer falar à igreja nesse tempo. O tema é busca do Espírito Santo. Que tema lindo, maravilhoso, um tema tremendo, onde verdadeiramente nós precisamos nos disponibilizar para buscar constantemente a presença do Espírito Santo, para que possamos, para que nenhum de nós aqui venha se embaraçar com as coisas que estão acontecendo. Então, em nome de Jesus, nesse culto, hoje o Senhor, na verdade, apóstolo, desde o início, desde o louvor, o Espírito Santo já está falando. Desde o momento do louvor, eu já estava sendo ministrada ali, dizendo, Senhor, o Senhor está realmente falando à igreja nesse tempo. E eu gostaria de ler com vocês aqui uma passagem que está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3, eu quero ler com vocês uma passagem muito forte, muito linda. Eu vou ler, amém? Isso daqui que eu vou ler é uma carta do Senhor para uma igreja. E nós, como nesse tempo estamos sendo despertados pelos homens de Deus a buscar o Espírito Santo, eu sei que nesse tempo o Senhor ele quer trazer algumas verdades para a igreja, para que nós não venhamos nos embaraçar, amém? E a palavra de Deus aqui em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14, eu quero ler com vocês a partir do versículo 14, que diz assim a palavra: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, repita comigo, morno. Mais forte, morno. E nem és quente, nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Depois dizem, estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, repita comigo, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não sejas manifesta na vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu, o Senhor, repreendo, disciplino a todos que amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-te-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Glória a Deus, aleluia! Essa carta, se você ler ali o livro de Apocalipse, eu já percebi que essa igreja é uma igreja, glória a Deus, que gosta de estudar a palavra. Existem muitas cartas que o Senhor enviou em várias igrejas, e essas igrejas, elas recebem uma nomenclatura. Algumas elas são conhecidas como uma igreja quente, outras são conhecidas como a igreja do amor, onde os irmãos expressavam o amor. Mas nós não podemos esquecer dessa igreja aqui chamada Igreja de Laodiceia. Repita comigo, Igreja de Laodiceia. Antes de entrar no ponto que eu quero ministrar a vocês, eu vou falar um pouco dessa carta à igreja de Laodiceia, para que você venha entender. A cidade de Laodiceia, ela foi fundada em 250 antes de Cristo. Ela era uma cidade muito importante. Olha que coisa tremenda. Ela era uma cidade importante, era uma cidade muito rica. Um historiador, ele falou que a igreja de Laodiceia, ela era conhecida, Laodiceia era conhecida como a cidade dos milionários. Olha que coisa linda, que coisa tremenda, né? Eles eram conhecidos como o lar dos milionários. Eram lugares, na época, um dos lugares mais ricos. Ali eles faziam transações, transações comerciais, eles tinham muita coisa naquele tempo, era um lugar muito desenvolvido, era uma cidade que tinha tudo, uma cidade que tinha tudo mesmo, mas Deus, o Senhor, Ele enviou uma carta a essa igreja, e nesse tempo nós precisamos estar estudando a palavra, estudando aquilo que o Espírito do Senhor quer falar ao nosso coração. Sabe para quê, irmãos? Não é para nos entristecer, não é para, sabe, ficar uma coisa até fadonha, não. É para nós estarmos preparados para o dia que o Senhor vir buscar a sua igreja. E você é a igreja do Senhor, amém? Nós precisamos estar ligados, estar firmes na palavra, porque eu quero lhe dizer algo. Nesse tempo, quem não se dedicar à palavra de Deus, à presença do Senhor e ao mover do Espírito, eu quero dizer que não vai suportar. Não vai suportar. Então, em nome de Jesus, que eu e você possamos ser essa igreja do Senhor que tem fome, tem sede da sua palavra, da sua presença, da sua unção, de estar na casa dele, adorando, louvando, engrandecendo o seu nome, amém? E a igreja de Laodiceia, ela recebeu uma nomenclatura de uma igreja morna. Repita comigo, uma igreja morna. Como que é isso? Ela era uma igreja apática, ela era uma igreja passiva, sem o calor de uma igreja quente, sem o frescor de uma igreja fria. Ela era uma igreja morna. Um especialista ele nos ensina que a igreja de Laodiceia, diferente das outras, ela não tinha perseguição romana. Ela não enfrentava perseguição romana. Ela não tinha problemas com falsos profetas. Não acontecia nada disso lá. Ela tinha um cristianismo inofensivo. Ela tinha um cristianismo acomodado, morno. Repita mais uma vez comigo, morno. E essa noite, o que eu quero passar para vocês é que
Não importa o que eu possa estar enfrentando ou o que você possa estar enfrentando. Eu quero lhe dizer que, ainda que você tenha entrado por essa porta e diga, a senhora não sabe, a minha vida está um colapso, o meu casamento está passando por um colapso, a minha vida espiritual está muito fraca, está muito fragilizada, a minha vida está passando por um momento, está totalmente estremecida. Eu quero te dizer que não importa o que está fora do lugar na tua vida. Eu quero te dizer que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso. Não tenha medo, porque o nosso Deus, Ele é perito em organizar a casa. E a primeira casa que Ele quer organizar é aqui, dentro da gente. Ele quer primeiro organizar essa casa. Então hoje que todo medo caia por terra, porque hoje o Senhor, Ele quer tocar a minha vida, a tua vida. Todos os dias Ele tem esse desejo de tocar as nossas vidas, porque Ele pode tudo, como nós lemos na palavra. Ele é o amém. Ele é o amém e ponto final. E Ele conhece o teu deitar, Ele conhece o teu levantar, Ele conhece o que está no mais íntimo do teu ser. Ele conhece a tua vida, meu irmão. Talvez o apóstolo, a bispa não te conheça 100%, não sabe quais são as tuas frustrações, as tuas lutas, os teus achismos. Talvez ele não conheça o que está de real dentro de você. Mas o Espírito de Deus te conhece. O Espírito de Deus conhece a tua vida, e eu quero te dizer que Ele não desistiu de você. Ele tem uma obra, Ele tem um propósito, Ele tem um projeto para realizar nesse tempo, porque nesse tempo o povo precisa de uma igreja viva, uma igreja poderosa. Ai, que igreja é essa? É aquela do manto, da Xaramanaia. É uma igreja útil. Eu não estou me referindo do mover do Espírito, que é algo lindo. Eu estou me referindo nós sermos úteis como igreja do Senhor. Nesse tempo nós colocarmos verdadeiramente a mão na massa, como diz, né? Nós aguentar, segurar o tranco, meu irmão. Segurar aí. Ei, você pode estar enfrentando luta, você pode estar passando guerra, você pode estar passando aí uma situação que só Jesus. Mas você vai aguentar. Você vai ser sustentado pelo Espírito Santo. E Ele vai te dar vitória. Ele vai glorificar o nome dEle na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar apenas de 3 grandes lições que nós podemos aprender com essa igreja, que foi considerada uma igreja morta, uma igreja apática, onde o Senhor estava ali chamando a atenção. E a primeira é que nós precisamos lutar contra a apatia espiritual. Repita comigo: eu preciso lutar ardentemente contra a apatia espiritual. No versículo 15 e 16, olha o que diz a palavra do capítulo 3 de Apocalipse. No versículo 15 e 16, a palavra diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Que dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Gente, que palavra forte. Quantos pastores estão ministrando essa palavra? Essa palavra já está pronta, já tem um tempo, né? Sábado agora eu estava ouvindo a Valnice Milhomes, a apóstola Valnice Milhomes, e no momento que eu estava ouvindo, todos os sábados ela passa ali ela faz ali uma ministração de ensino pelo Instagram, e eu fui ali ligar, né, na hora do meu café da manhã, e eu estava ouvindo, e ela estava justamente falando sobre isso, que a igreja, que os pastores precisam preparar a igreja para o grande arrebatamento. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Nós não podemos mais, irmãos, ficar em cima do muro. Nós não podemos mais viver indiferente com os comandos, com as coisas que estão acontecendo. Nós não podemos, nós precisamos mostrar de que lado nós estamos. Nós precisamos fechar verdadeiramente com o Senhor. E essa passagem aqui, ela mexe assim com a gente quando diz: sei tudo que você faz. Dá até um trimelique dentro da gente, né? Dá um negócio assim dentro da gente. Meu Deus, mas é aquilo. Tudo que está em oculto, o Senhor sabe. O Senhor conhece. Parece assim aquela mãe, quando olha para a gente e diz assim: não vem não, que eu conheço você. Eu sei o que você faz, eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu deitar, eu conheço o teu levantar. Eu sei, eu te conheço. E Deus nesse tempo quer despertar. Ele quer nos despertar mais ainda. Meu Deus, esses dias eu tenho falado: Senhor, eu não quero que o Senhor me encontre como uma igreja morna, como uma igreja indiferente, uma pessoa que sabe, tanto faz como tanto fez, vai fazendo a obra aí na força do braço, empurrando com a barriga, como alguns falam. Não, o Senhor quer nos despertar de uma forma específica para que outros lá fora sejam atingidos por esse amor, por essa perseverança, por algo específico que Deus quer derramar na sua igreja na terra. Amém? Então Deus começa assim: ei, eu sei tudo que você faz. Você nem é frio, você nem é quente. Eu queria que você fosse um ou outro, porque eu estou a ponto de vomitar-te. Antes de trazer essa palavra aqui, eu ministrei, no dia que o apóstolo veio ministrar aqui, o apóstolo Marcos, né, o meu esposo, no dia que ele veio ministrar, eu fiquei lá, na congregação, e eu levei essa palavra. E eu confesso aos irmãos que quando eu levei essa palavra, eu fui debaixo, assim, de um temor, assim como eu estou aqui, porque nós temos que ter muito zelo em falar com a igreja do Senhor, amém? E eu fui com muito temor, com muito tremor, e eu fui ministrando. E quando o Senhor começou a falar que ele estava a ponto de vomitar, aquilo me trouxe um temor tão grande dentro de mim, que eu disse: Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. E não demorou muito, algumas pessoas que faziam parte do altar saíram, foram embora. Falaram que não querem mais. E a gente fica olhando e dizendo: o Senhor, ele vem na frente. E eu quero te dizer que você que trabalha no altar do Senhor, você que trabalha como intercessor, você que trabalha no louvor, você que é pregador, você que trabalha, meu irmão, ali na frente, recebendo os irmãos que vão entrando. Ei, Deus confiou uma unção na tua vida. E que essa unção, ela seja em nome de Jesus guardada no teu coração como algo muito precioso que o Senhor te entregou. Que você tenha temor e tremor diante daquilo que o Senhor tem te levantado para fazer nesse tempo. Porque caso contrário, a unção, ela tem esse poder. A unção, ela tem esse poder tanto de nos acolher como de como expelir aquilo que não quer ser consertado, aquilo que não quer, sabe, filhos, se dobrar, aquilo que não quer se permitir. Eu costumo dizer que uma igreja quente é uma igreja que caminha na obediência. Você sabia que a obediência é algo que toca o coração de Deus? A obediência é algo muito lindo, muito tremenda, que abre portas na nossa direção, abre caminhos de honra. Então, em nome de Jesus, que você tenha um coração grato, um coração obediente na sua casa, em nome de Jesus, na igreja, com os seus líderes, com o seu pastor. E eu quero te dizer que nem sempre obedecer é concordar, igreja. Nem sempre obedecer é concordar. Algumas vezes você pode até olhar e dizer: ai, meu Deus, eu não concordo, eu não queria, a minha carne está dizendo não, mas eu sou igreja, eu sou obediente. A marca de Deus na minha vida é a obediência.
Sabe por que eu preciso falar isso para vocês? Porque todo rebelde, ele vive no isolamento. Toda pessoa que vive com rebelião dentro da igreja, ela já está mostrando que o Espírito de Deus não está mais ali. Que o Espírito Santo já foi embora há muito tempo. O Espírito Santo já não habita mais ali. Então nós precisamos nos submeter nesse tempo. Ai, mas por que a senhora está falando isso? Eu sou cheia do Espírito. Eu sou uma mulher que fala em línguas. Eu sou um homem que profetiza. Eu quero lhe dizer que pode profetizar, pode cantar bem, pode pregar bem, pode ter doutorado, mas no fim do dia você é barro. No fim do dia você é barro. Nós somos barros. É assim que Deus trabalha conosco. Nós não podemos nos esquecer que tudo que temos, tudo que somos, é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Oh, glória! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero que você entenda que a verdade é que Jesus não quer perder nenhum daqueles que se voltam, sabe? Nenhum daqueles que estão plantados na sua casa, nenhum ele quer perder. Deus não tem prazer em perder ninguém. Deus não tem prazer em perder seus filhos, mas Deus quer tirar de nós, igreja do Senhor, toda apatia. Nós precisamos lutar ardentemente contra essa preguiça espiritual que tem visitado a igreja no mundo. É no mundo, queridos. Então nós precisamos estar atentos para os acontecimentos. Muitas pessoas dizem, ai, apóstola, eu queria tanto orar, jejuar, ler a palavra. Eu acho tão lindo quem lê a Bíblia. O ano todo consegue ler a Bíblia todinha. Eu tenho tanta vontade de orar, de poder dobrar meus joelhos. Ai, eu tenho tanta vontade. Queridos, isso é uma decisão na nossa vida. Pode ser apóstolo, bispo, padre, pode ser quem for. Se nós não obedecermos, se nós não lutarmos ardentemente contra essa preguiça espiritual, nós vamos ficar vazios da palavra de Deus, vazios da presença, da unção de Deus. E quando Deus ele se refere a essa igreja, ele olha e diz, ei, vocês estão a ponto de me nausear, eu estou a ponto de vomitá-los. Gente, é muito forte isso. É muito forte isso. E ele fala, porque vocês não são nem frios e nem quentes. Deus quer dizer o quê? Eu não quero que você seja um ímpio. Eu também não quero que você seja um super crente. Eu quero que você seja útil na minha casa. Eu quero que você seja útil na minha casa. Eu quero que você faça a diferença. Eu quero que você, com o dom que eu tenho derramado na tua vida, você se permita. Muitas das vezes, meu irmão, uma pessoa ela tem o dom para receber o visitante lá na porta, sabia? Tem igrejas, não falando de nenhuma igreja, mas existem lugares que você entra e você não é notado. Mas existem igrejas que a pessoa que está lá na porta, ela te dá um graça e paz, uma paz do Senhor. Ela te dá um shalom. Chega aquilo, entra, você se sente acolhido, você se sente bem. Ei, nós precisamos perceber os nossos irmãos. Nós precisamos olhar mais com olhar de misericórdia. Aquele que entra por aquela porta, que senta. Muitas das vezes ele está precisando de um abraço. Ele está precisando de, oh, meu irmão, é tão bom ter você aqui. Como você é precioso. Isso faz bem, isso fortalece, isso faz com que a igreja seja uma igreja útil, uma igreja viva, uma igreja que o Senhor Jesus virá buscar em nome de Jesus, amém? E a minha pergunta para você e para mim, constantemente, quando eu vou ministrar, eu faço essa avaliação. Como está a sua vida espiritual?
Como está a sua vida? Como está a temperatura da tua vida espiritual com Deus? Será que você é alguém que traz frescor? Sabe, quando a gente fala de alguém que traz frescor, é o que eu acabei de falar, apóstolo. É aquele tipo de gente que tu conversa, mas você sente uma paz tão grande de conversar com aquela pessoa. Alguém conhece alguém assim? Gente, você olha assim para aquela pessoa, mas é tão bom. A gente se sente tão acolhido com essa pessoa. Sabe, aquela pessoa é aquele crente que passa frescor, que ele passa paz para você, sabe? Será que você é alguém quente? Aquela pessoa que passa fervor, aquela pessoa que quando você pega na mão, meu Deus, você sente a unção de Deus, sabe? Na vida daquela pessoa, aquele homem de oração, aquela mulher de oração. Isso faz diferença, igreja. Ou você é aquela pessoa que está naquela temperatura, me perdoe aqui falar, nós estamos só aprendendo com a igreja de Laodiceia, amém? Ou você é aquela pessoa que muitas das vezes o teu irmão está olhando e ele está enojado, ele está passando mal. Quando Deus olha para a gente, será que ele vê em nós um cristão vazio, acomodado? Como que o Senhor tem olhado para mim e para você? Como que nesse tempo nós estamos respondendo ao Senhor, a sua vontade? Como? Só você sabe como você está. Não é verdade? A igreja de Laodiceia faltava fervor. Faltava fervor naquela igreja. Laodiceia era uma igreja que não brilhava a luz de Cristo. Mas eu creio em nome de Jesus que nós somos aquela igreja que por onde nós andarmos é um ponto de luz. Onde nós andarmos, sabe, é um ponto do fogo de Deus, da misericórdia, do favor de Deus. Em nome de Jesus, nós precisamos olhar para essa igreja e dizer: Senhor, não permita que eu venha a ser essa igreja de Laodiceia. Não permita, meu Deus, eu ser igual uma igreja morna, uma igreja apática. Sabe por que eu preciso falar isso, queridos? Porque muitas das vezes tem áreas na nossa vida que elas estão tão mornas, que o Senhor está a ponto de vomitar. Diga misericórdia. A gente precisa tomar cuidado com isso, sabia? É como o apóstolo falou muitas das vezes, um negocinho assim, para a pessoa se desviar, abandonar tudo. Eu não quero mais, eu vou procurar outra igreja, eu não me senti bem, isso aqui não é para mim. Muitas das vezes um negocinho desse tamanho. Por que isso tem acontecido? Porque as pessoas estão vazias da palavra. Quando nós estamos cheios da palavra, cheios do Espírito Santo de Deus, nós estamos mais fortalecidos, meu irmão, e não é qualquer coisa que vai nos embaraçar, não é qualquer coisa que vai nos deixar, sabe, fazendo bico, não é qualquer coisa, muito pelo contrário, a gente consegue passar por cima dessas coisas e dizer: eu sei que isso daí é coisa do inferno, mas nada vai me abalar, porque eu estou em uma grande obra e eu não vou parar em nome de Jesus, amém? Precisamos analisar nossa vida, Senhor. Se há mediocridade, se há indiferença no meu coração, remove, Senhor, remove isso da minha vida. Queridos, não é vergonha, não é vergonhoso a gente analisar a nossa vida. Não importa o cargo que a gente, sabe, está exercendo na casa do Senhor, mas eu já sou um líder, apóstola, eu já sou um líder. É aí que nós temos que analisar o nosso coração. É aí que nós precisamos olhar e dizer: Senhor, se há indiferença, remove. Se há mediocridade, remove. A igreja de Laodiceia, eles achavam que eles podiam fazer tudo. Eles achavam que eles podiam viver do jeito que eles queriam. Como eles eram milionários, eles já, viviam do jeito que eles queriam. E a indiferença era algo muito forte naquela igreja. Então repita comigo: toda indiferença fora.
mas faz toda a indiferença fora. Em nome de Jesus, que toda a indiferença caia por terra. Em nome de Jesus, porque aqui, meu irmão, a gente tem o quê? Um foco. A gente tem uma meta. E um dia o Senhor Jesus vem nos buscar. Amém, queridos? E em nome de Jesus, Ele não vai encontrar em mim, nem em você, uma igreja morna, indiferença. Está cancelado isso. Em nome de Jesus. O que é ser morno, apóstola? Ser morno é você não perceber que tem um problema. Eu costumo dizer que é perigoso. Nós precisamos enxergar a nossa condição. Muitas das vezes a gente se esconde atrás do título, mas nós precisamos olhar para a nossa real condição. Nós precisamos fazer essa análise. O maior problema que a gente tem é achar que a gente não tem problema. Você sabia disso? O maior problema é quando a gente acha que está tudo nos trinques, está tudo maravilhoso, apóstolo, eu estou vivendo o melhor tempo. Faça uma análise na sua vida. Nós precisamos enxergar a nossa condição verdadeira. Agora está chegando aí, né, apóstolo? Daqui a 2 semanas, Quali Líder, quer dizer Quali Camp, meu Deus. Nada a ver. Quali Líder. Querido, você que ainda não se decidiu, vá. Vá em nome de Jesus. Por quê? Porque às vezes a gente acha, não, mas eu já estou bem, eu estou no manto, está tudo perfeito. Quando a gente põe o pé da gente no encontro, que a gente começa a ser ministrado, o que acontece? As escamas caem dos nossos olhos. A gente começa a ver a nossa real condição e daqui a pouco a gente não consegue conter as lágrimas e a gente começa a perceber que a gente precisa mais de Deus, a gente precisa mais se dedicar à sua palavra, a gente precisa buscar algo tremendo que está escrito lá no livro de Êxodo, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Não precisa abrir não, porque eu não quero me delongar com vocês. Mas tem algo tremendo ali quando Moisés tem aquele encontro maravilhoso na sarça ardente, quando ele se encontra com o Senhor. E aí o Senhor começa a dizer, Moisés, Moisés, eu preciso de ti. Moisés, tu vai ser o libertador. Moisés, e Moisés começa a ficar agoniado. Ai, meu Deus. Queridos, Deus é quem vai operar a obra dele. Tire todo o medo da sua vida em nome de Jesus. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Mas eu estou com medo. Faça com medo mesmo. Mas vai, porque é Ele quem vai adiante de você. Em nome de Jesus, amém? E Moisés está ali, colocando as suas desculpas, os seus medos, os seus achismos. E o Senhor fala para Moisés, Moisés, pega a tua mão e coloca no teu peito. E Moisés coloca. E o que acontece, igreja? Quando ele tira a sua mão, como estava a sua mão? Repita comigo, leprosa. Estava em lepra. E naquele momento Moisés, ele ficou desesperado. O Senhor falou, coloca a tua mão novamente, Moisés. E ele colocou a mão dele. E quando ele tirou a sua mão, estava sã, ele já estava curado. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Que nós precisamos colocar a mão no nosso coração, no nosso peito e fazer uma autoanálise e falar para Deus, Senhor, vê se tem lepra na minha vida, vê se tem lepra no meu coração, vê se tem algo, meu Deus, que não está agradando o Senhor, que está impedindo, meu Deus, a minha vida de crescer, está atrapalhando meu casamento, está atrapalhando até meus filhos, está atrapalhando tudo na minha vida. Nós precisamos colocar a mão no nosso coração e ver a realidade. Sabe por quê, filhos? Porque tem momentos na nossa vida que nós vamos esfriar, se nós não vigiarmos. Que nós vamos ficar ali, parece que, ai meu Deus, que nós vamos começar a discordar do que o nosso apóstolo está falando. É nessa hora que você precisa correr buscando o Espírito Santo de Deus, buscando as verdades do Senhor, examinando o seu coração. Vai ser difícil.
Não vai ser fácil, não, mas é necessário em nome de Jesus. Nós vamos precisar enxergar o nosso coração, se ele está ferido, se o nosso coração está machucado, e nós vamos precisar olhar para o Senhor e dizer: toca, Senhor, cura, Senhor, arranca toda a lepra, arranca tudo aquilo que está me adoecendo, tudo aquilo que está amarrando meus pés, está atrapalhando a minha caminhada. Remove em nome de Jesus. Já vai fazer 2 anos que tem um casal que saiu lá da igreja, eram pastores, e eu costumava dizer que era um casal assim, que eles nos ajudavam muito. Todos os que estão lá na liderança, eles nos ajudam muito. Mas no momento que aquele casal saiu, foi uma dor tão forte, tão grande, uma decepção tão grande, que eu quero dizer para os irmãos e para todos que estão aqui: se eu não guardasse o meu coração, eu acredito que eu estava prostrada, adoecida, cheia de lepra na minha alma, cheia de feridas, cheia de machucaduras, e Satanás estaria rindo da minha cara. Ah, mas o que foi que a senhora fez? Eu quero te dizer que de tempos em tempos, quando a frustração tenta visitar o meu coração, eu falo para Deus: Senhor, eu libero fulano, eu libero ciclano, eu libero beltrano. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda o meu coração, porque o Senhor precisa encontrar uma igreja viva, uma igreja útil, não uma igreja morna. E essa questão desse esfriamento espiritual, ele vem através disso, irmãos, da indiferença, sabe? Da divisão que muitas das vezes Satanás quer trazer no meio da igreja, muitas das vezes até mesmo um competindo com o outro. Diga misericórdia. Muitas das vezes tem irmãos competindo um contra o outro. Tem irmão que tem ciúme de quem está muito próximo da apóstola, do apóstolo, ou sei se quem está perto do bispo, do apóstolo. Diga misericórdia. Nós precisamos lutar contra isso em nome de Jesus, amém? Mas fale, Senhor, restaura, meu Deus, tira tudo aquilo que está fedendo de dentro de mim, tudo aquilo, meu Deus, que está me impedindo. Nós precisamos lutar em dizer sim para o Senhor, em dizer sim para a sua palavra, em dizer sim para os projetos que Ele tem na nossa vida. Não adianta correr para um lado, correr para o outro, mudar de igreja. Não adianta, meu irmão. Não é questão de igreja, é questão de propósito. E você, Deus tem um propósito na tua vida nesse lugar. Você precisa estar aberto para cumprir esse propósito em nome de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, que a cada dia você diga sim para Jesus, diga sim para o Espírito Santo, diga sim para a sua palavra, em nome de Jesus, amém? Sabe por quê? Caso contrário, nós não vamos mergulhar nas águas do Espírito. Caso contrário, nós não vamos receber o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Olha para o teu irmão, essa pessoa linda que está do teu lado, e fale assim para ele e para ela. Diga: Jesus é o pão que sacia a nossa fome. Diga: Jesus é a água que sacia a nossa sede. É Ele. Amém? Segundo ponto, não confie em si mesmo. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diga: não confie em si mesmo. Tenha cuidado com você, amém? Nós somos perigosos. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos, querido, confiar em nós mesmos. Cuidado com o seu coração. Coloca a mão no teu coração e diga: Senhor, guarda meu coração. Faça esse exercício todos os dias, Senhor. Cria em mim um espírito puro. Meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Faça isso, querido. Diga: Senhor, guarda meu coração. Guarda a minha vida.
Em Apocalipse 3, 17 e 18, olha o que diz a palavra aqui, meus queridos. Versículo 17 diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho tudo nos trinques, que está tudo bem, que está tudo ótimo, que está tudo no manto, que está tudo correndo da melhor forma. E muitas das vezes o Senhor está olhando e dizendo, não é bem assim não, ó. Você está dizendo que assim, mas não é isso que eu vejo na sua vida. E que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da tua vida, para que o Senhor não olhe para nós e não sejamos encontrados, filhos, reprovados. Diga misericórdia. Muitos estavam dizendo, Deus fala ali, você está dizendo que você é rico, mas você é pobre. Você está dizendo que tem muitas roupas, mas você está nu. Você está dizendo que enxerga, mas você está cego. Que o Espírito Santo de Deus, nesse tempo, venha remover toda a cegueira espiritual da nossa vida. Como igreja do Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha nos vestir com vestes de justiça. Que o Senhor venha trazer colírio para os nossos olhos, para que possamos enxergar verdadeiramente, que todas as escamas caiam por terra, que tudo aquilo que nos deixa cego, que tudo aquilo, meu Deus, que nos leva para o engano, que caia por terra em nome de Jesus. Deus está falando, você pode ser rico, você pode fazer muitas coisas, mas você precisa ser útil na minha casa. Você precisa ser útil. Hoje o Senhor está dizendo, eu quero usar você. Eu quero fazer uma obra na tua vida. Você precisa ser útil. Você precisa se permitir ser tratado, ser trabalhado. Toda pessoa que rejeita ser tratado, ser direcionado, sabe? A função do apóstolo, da bispa é aqui, ó, mostrar o caminho. É dizer, gente, ó, é para cá que a gente vai. Mas toda pessoa que recusa ser direcionado é uma pessoa pobre. Ela pode achar que ela tem tudo, mas ela é pobre, ela é vista como um pobre na frente, aos olhos de Deus. Que possamos ter esse coração de obediência para ouvir mais, para entender mais. Porque, queridos, eu quero que você entenda, maldita coisa é o homem confiar em si próprio. Maldita coisa é o homem que confia só no seu dinheiro. Maldita coisa é aquela pessoa que confia só nos seus dons. É aquela pessoa que confia só, sabe, naquilo que o achismo dela está gritando. Maldita coisa é aquela pessoa que confia no seu talento. Maldita coisa. Que possamos sair desse lugar com um coração ensinável. Que possamos sair desse lugar com um coração para aprender, porque não dá para estar aqui em cima ensinando se você não senta para aprender. Nós precisamos ter esse coração que senta, que aceita, ser direcionado, ser instruído. Muitas das vezes receber até uma palavra dura. Ai, eu não gostei do jeito que o apóstolo falou comigo. Eu não gostei do jeito que o pastor falou comigo. Eu não quero. Quem ele pensa que é? Ele pensa que é meu pai, ele pensa que é minha mãe. Ele é um homem que Deus escolheu e levantou nesse tempo para te mostrar o caminho, para te conduzir, para que você não trilhe caminhos errados, para que você não venha trilhar um caminho que possa te levar até a morte. Nós estamos vivendo um tempo difícil, onde o Espírito de Deus está gritando, ei, cuidado com a cegueira espiritual. Nós precisamos ter cuidado com isso. O Senhor está dizendo, cuidado com a cegueira espiritual.
Imagina uma igreja de milionários, onde eles vestiam as melhores roupas de lã, eles estavam sempre impecáveis, e o Senhor olhava para eles e dizia: você pode até estar bem vestido aí, está todo lindinho, todo cheirosinho, mas você está nu diante dos meus olhos. É forte demais, mas isso é uma verdade. Isso é uma verdade. E a nudez, ela significa vergonha, ela significa humilhação. Então, nesse tempo, igreja, nós precisamos ter esse coração voltado para o aprendizado. O Senhor está falando: tome cuidado com o engano. Tome cuidado com a cegueira espiritual. Todas as vezes que nós pensamos que nós estamos abalando, todas as vezes que nós pensamos que nós estamos lá em cima, sabe o que eu aprendo? Quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente olha para a nossa condição e diz: tem misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Quanto mais você mergulha em Deus, quanto mais você mergulha em buscar o Espírito Santo, mais Ele vai mostrar a tua realidade, como você está e quais são as áreas. Mas a gente tem visto muita gente falando além do que devia, sabe? Muitas pessoas se exaltando, muitas pessoas te chamam e você sabe com quem você está falando. Você acha o quê? Você pensa o quê? Não é dessa forma. O Senhor vem buscar uma igreja humilde, uma igreja amada, uma igreja que ama o próximo, uma igreja útil. E eu quero, em nome de Jesus, talvez aqui não aconteça isso, mas que toda arrogância, toda prepotência, toda indiferença caia por terra, em nome de Jesus. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe o Senhor mexer na tua vida. Deixe o Senhor transformar mais. Deixe o Senhor mexer mais um pouco. Eu aconselho você a vestir roupas brancas. O que essa roupa é? Vestes de justiça, vestido da graça de Deus. Essa igreja, se você observar, ela não recebeu um elogio de Deus. Ela não recebeu um elogio de Deus. E a gente dá um negócio assim dentro da gente, né? Meu Deus do céu. Mas sabe por quê? Eles estavam ocupados demais se elogiando. Eles estavam ocupados, não porque eu faço isso, porque eu sei, porque eu tenho, porque isso, porque aquilo. Queridos, o Senhor tem nos chamado para ser verdadeiramente uma igreja que expressa os seus princípios, a sua vontade. Quantas das vezes nós estamos assim, se achando, porque eu faço, porque eu tenho, porque eu estudei muito, porque eu posso. E o Senhor olha e diz assim: então não tenho mais nada a falar a teu respeito. Tu já está se achando? Eu não tenho mais nada a falar a teu respeito. Porque Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Deus é amor, mas Ele é justiça. E o Senhor, Ele vem buscar uma igreja adornada, uma igreja preparada. Então nós precisamos clamar, precisamos orar, precisamos nos humilhar, precisamos pedir ao Senhor que não nos veja como uma igreja morna. Não se preocupe, só trabalhe. Você não precisa ficar gritando nos quatro cantos: porque eu faço, porque eu sou, porque eu sei. Para que o apóstolo foi chamar aquela pessoa que não sabe de nada? Porque eu sei, porque isso, porque aquilo. Queridos, deixe que o outro enxergue. Deixe que o outro te elogie. Você não precisa falar para ninguém que você é ungido, que você é ungida, que você é cheio do Espírito Santo. Deixe que o outro enxergue. Deixe que o outro te elogie. Que perigo é esse? Nós acharmos que somos tão fundamentais, que somos tão ungidos,
que somos tão preparados, que somos tão consagrados. Ai, apóstolo, mas eu sou honesto, mas eu sou honesta. Mas muitas das vezes aquelas pessoas que nós julgamos ser tão preparados, tão consagrados, tão honestos, quando uma porta, uma oportunidade se abre na vida delas, algo onde elas vão, ser beneficiadas, a primeira coisa que alguns fazem, não conte comigo na igreja. Hoje eu não posso servir. Quanto mais recebermos, mais devemos mergulhar. Devemos mergulhar na presença, na obra de Deus. Ei, Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem uma obra na tua vida. Deus quer fazer muito mais. Em nome de Jesus. Deus quer que você seja útil como igreja dentro da tua casa. Deus quer restaurar casamentos. Deus quer restaurar famílias. Deus quer tirar dores emocionais da tua vida. Deus quer remover coisas que têm parado você, têm deixado você paralisado. Então tome cuidado. Cutuca com muita elegância esse irmão e diga: tome cuidado. Diga: toma cuidado com o seu coração. Cuidado com a sua vida. E terceiro e último, para a gente tirar um tempo aqui de oração. Aceite a disciplina. Olhe para essa pessoa linda e diga: aceite a disciplina. Versículo 19 diz: eu, o Senhor, repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Gente, é muito tremendo isso, né? Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus não desiste da gente. Jesus não desistiu daquela igreja. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu da tua família. Jesus não desistiu do teu casamento. O Senhor olha para uma igreja soberba e antes de revelar juízo, Ele fala: eu repreendo porque amo. Eu os repreendo, eu os disciplino, eu puxo a orelha de vocês, porque amo. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês estão tão quietinhos. Mas isso realmente é algo necessário para que nós possamos analisar e dizer: Senhor, eu quero ser essa igreja útil. Eu não quero ser uma igreja morna. Eu não quero ser uma igreja, meu Deus, indiferente. Tira toda a soberba. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha igreja. Tem misericórdia das células. Ele diz: porque amo, instruo. Porque amo, encorajo. Gente, a disciplina, ela precisa ser vista nas igrejas como algo bom para a nossa vida. Ela precisa ser vista com bons olhos. Mas, infelizmente, muitas pessoas não querem mais ver dessa forma. Nós somos um diamante. Mas esse diamante precisa ser lapidado todos os dias. Constantemente, em cada culto, permita que o Senhor venha te lapidar. Pode até doer, mas nós precisamos permitir que o Senhor faça isso na nossa vida. Então, valorize a instrução. Olhe com muito carinho e diga: valorize a instrução. Deus ama tanto a gente que Ele põe uma pessoa no nosso caminho. Deus ama tanto vocês que Ele colocou um casal aqui, ó. Apóstolo Ives, Bispa, Kessia. Alguns pastores, pessoas que estão aqui para cuidar de vocês. Isso é cuidado. Isso é zelo de Deus. Ele ama tanto que Ele põe alguém para nos instruir. Ele ama tanto que Ele colocou uma pessoa chamada discipulador, líder, para cuidar de vocês lá naquela célula, para fazer oração na sua casa, para te ouvir quando você não está bem. Isso é amor de Deus. Para puxar a tua orelha, porque você não veio ao culto. O que está acontecendo? Eu estou achando você muito distante. Queridos, nós precisamos olhar isso com bons olhos. Algo que me chamou muita atenção, para finalizar, foi
algo que Martinho Lutero, um grande reformador, certa vez ele falou assim, apóstolo: preferiria que mestres verdadeiros, fiéis, me repreendessem e me condenassem, até mesmo reprovassem meus caminhos, a hipócritas que me bajulassem e me aplaudissem como um santo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a repreensão, a disciplina é algo que faz bem para a gente. É algo que vai nos colocar no caminho, que vai nos conduzir na vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Você é capaz de falar como grande reformador? Preferiria que o apóstolo, aquele que Deus colocou para cuidar da minha vida, me repreendesse, reprovasse meus caminhos, do que me aplaudisse como um santo. Nós estamos numa grande construção, amém? E só vai para o céu aquele que se permitir ser tratado, trabalhado, para que você venha brilhar a luz de Cristo, para que as pessoas vejam o Espírito de Deus na tua vida, para que as pessoas olhem e dizem assim: tem algo diferente. Você não precisa nem abrir a sua boca, tem algo diferente na sua vida. É o Espírito Santo de Deus, amém? É o Espírito Santo de Deus. A igreja, ela tem que ser uma igreja de atitudes. Amém, queridos? Então, ensine seus filhos, ensine isso à igreja, ensine seus filhos a amar a Deus, ensine a essa geração. É tão difícil eu falar isso aqui para vocês, mas nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não querem mais ser tratadas. Elas não querem mais ser repreendidas. Elas não querem mais, porque elas estão cheias de melindres. Elas estão enfraquecidas. O líder da igreja tem que pisar em ovos na hora de falar com eles. Ele tem que medir as palavras. Caso contrário, vai embora. Vira as costas. Não quer mais saber disso. E nós precisamos ensinar nossos filhos, precisamos ensinar a igreja que na hora da pressa, eles precisam se manter firmes no Senhor, precisam se manter firmes na palavra do Senhor. Queridos, eu já vivi muita coisa. Eu já tive porta batida na minha cara, eu já sofri muitas rejeições, eu já passei por abandonos, já passei por muitas coisas que eu poderia falar aqui para vocês. Mas isso tudo me conduziu e continua me conduzindo a ser um cristão verdadeiro. A mim, saber o meu lugar, saber quem eu sou em Cristo, saber o quanto eu preciso dele, o quanto eu dependo dele. Dependa do Senhor para tudo na tua vida. Dependa do Senhor. Deixa o Senhor te moldar em nome de Jesus. Tem pessoas que não conseguem ouvir uma repreensão. Tem maridos que não conseguem ouvir a esposa. Não, porque eu sou o cabeça, porque eu sou o sacerdote. Não vai tirar pedaço você ouvir a sua esposa. Tem mulher que não consegue ouvir o marido. Eu não quero ouvir. Quem tu pensa que tu é? Não consegue, não tira pedaço. Não é vergonhoso você ouvir o seu esposo, você ouvir a sua esposa. Não é vergonhoso você ouvir até seus filhos. Você está numa condição inferior, você é meu filho. Mas procure saber como está a realidade dos seus filhos. Procure ouvi-los. No que você pode melhorar como família, na comunhão de pais com os filhos. Não vai tirar pedaço. Isso vai fazer bem para a gente ouvir, a gente aceitar a repreensão, a gente se permitir ser moldado. Então hoje, nessa noite, o Espírito Santo de Deus está dizendo: corra para os meus braços, porque eu quero trabalhar na tua vida. Amém? E o último versículo diz assim:
Eis que, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Mais forte, eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que foi que me impactou nessa palavra? Que o Senhor estava do lado de fora. E o Senhor estava dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. E eu vou ceiar com você, eu vou ter comunhão contigo, eu vou revelar os meus segredos, eu vou derramar da minha essência na tua vida. E hoje o Senhor está batendo a porta de muitos corações que estão aqui, dizendo: ei, eu estou a falar com você. Amém, queridos? Quantos aqui querem ser moldados mais ainda pelo Senhor?